Seja como Jonas, que fugiu daquilo que o Senhor mandou ele fazer. Não seja como Jonas, porque Jonas foi desobediente e colocou a vida de outras pessoas em risco. Obedeça ao Senhor, seja sábio. Nessa sabedoria, que o Senhor possa colocar vocês para alcançar vidas, induzir a salvação. Olá, você que está nos ouvindo, seja muito bem-vindo a um Mais Fala Que Te Escuto podcast, um episódio novo com uma convidada super especial. Tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao seu coração. Espero em Deus que você esteja com o coração aberto, porque grandes coisas Ele tem a fazer na sua vida. E que Deus possa desde já te abençoar, você e a sua família. E nunca se esqueça de que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. E não é à toa que você está aqui hoje ouvindo esse podcast. E como todo podcast que nós fazemos, né? Vamos entregar primeiramente esse episódio nas mãos do Senhor Jesus, vamos orar. E depois vocês vão conhecer, né? A nossa convidada de hoje, muito especial, uma serva de Deus, uma menina amada, né? Uma bênção. Então que se você estiver aí dirigindo, não precisa fechar os olhos, mas se você estiver em casa, fazendo qualquer afazer, pare um pouquinho, se concentre nesse momento, se conecte com o Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és o Deus de nossa vida, Pai. Pai querido, o Senhor sabe, Pai, o objetivo desse projeto, meu Deus, que é engrandecer apenas o Teu nome, Jesus. Pai, nós te entregamos esse episódio de hoje, Jesus. Que tudo que for dito, mencionado aqui, seja direcionado à luz do Teu Espírito Santo de Deus, meu Deus. Pai, que a Tua paz, que excede todo entendimento, esteja no coração de todos os que estão ouvindo. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida da tua irmã que está se colocando aqui, da tua filhinha, Pai, da nossa irmã, que está se colocando à disposição, Pai, de falar um pouco de Ti, Senhor, de engrandecer ainda mais o Teu nome através da vida dela, Senhor. Que muitas vidas possam ser alcançadas, Jesus. Que muitas pessoas, ao ouvir esse podcast, possam compreender a grandeza do Teu amor, meu Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, nós não somos dignos, Senhor, de estarmos aqui falando em Teu nome, Jesus. Mas Tu sabes, Senhor, do nosso coração. Tu sabes, Senhor, o quanto nós, Senhor, estamos aqui gratos por ter Tua presença em nossas vidas, Jesus. Nós já Te agradecemos por todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha querida? Amém. Glória a Deus. E aí agora vamos conhecer, né, essa princesa do Senhor. Ela vai falar um pouco quem é, o que ela faz, se tem filho, se não tem filho, se é casada, se não é casada. Agora é com você, minha princesa. Pai do Senhor, gente, meu nome é Juliette, moro aqui em Abrantes, congrego na igreja Lírio dos Vales, aqui de Abrantes. Tenho 2 príncipes na minha vida, sou casada, graças a Deus, e levando a vida como Deus permite, né, na presença do Senhor. Glória a Deus. E cada dia o Senhor nos capacitando para que possamos levar a palavra dele. Faço parte lá do Ministério Lírio Kids e do Ministério de Missões também, né? E vamos dar início ao nosso podcast. Amém, glória a Deus. Juliette é uma bênção, né? Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Onde quer que eu vá, eu encontro pessoas e que o Senhor vai me apresentando para que possa fazer parte do projeto. Todas as pessoas foram direcionadas por Deus, assim como ela, né? Que é uma menina abençoada mesmo e se colocou à disposição imediatamente, assim, quando eu fiz o convite, ela disse logo eu aceito. E estamos aqui, né, para falar um pouco do Senhor Jesus. E a temática de hoje é uma temática muito boa. Falar de paz e falar do Espírito Santo de Deus é algo muito bom. E estavam participando do culto no domingo e o pastor foi muito, muito, muito forte a palavra que ele pregou em Atos 3, que fala sobre a cura do coxo, né, na porta de uma sinagoga. E ele falava de tamanha unção que estava sobre a vida dos discípulos de Cristo, que ao encontrar aquele homem na porta da sinagoga, disse: não tem ouro nem prata, mas tudo que tenho, em nome de Jesus eu te dou. E aquele homem foi curado. Então, é a respeito dessa paz e dessa unção, né? E eu queria, antes de começar aqui com a minha irmã, ler o versículo que está em João 20:21, que diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E assim, gente,
todos nós somos enviados por Deus e por Jesus. Nós temos uma missão nesta terra, que é levar a unção e o Espírito Santo de Deus e a palavra do Senhor para as pessoas. Então é uma grande missão, né, minha irmã? Com certeza. Porque levar a palavra de Deus não é fácil. Nunca foi fácil, né? Porque precisamos sim do Espírito Santo nos conduzindo. E para a gente poder levar a palavra, nós temos que ter a noção de que sim, o Senhor nos capacita. Sim, verdade. Como o Senhor fala, não te mandei eu. Então, se o Senhor nos mandou, nós temos que obedecer. É verdade. E é tão forte isso, não te mandei eu, porque quantas vezes, né, minha amiga, a gente diz, não estou preparado. Não, Senhor, eu não vou não. Não, Senhor, o Senhor deve estar falando com outra pessoa, mas não deve ser comigo. Então, quantas de nós, né, eu acredito que já deve ter acontecido com você que está nos ouvindo, está postergando, né, dizendo, não, ainda não é o meu momento, ainda não é a minha hora. Eu não sou digna de falar em nome de Jesus, eu não sou digna de falar do meu Deus. E não é isso que ele não foi para isso que ele nos chamou. A palavra de Deus é bem clara quando diz, né, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, quando o Senhor nos permite ter a presença do Espírito Santo de Deus, Ele já está dizendo que a gente está sendo capacitado e enviado, em nome de Jesus, para falar dele, né? Da palavra dele. E aí, minha amiga, eu queria saber, assim, na sua vida, como é que você tem vivido essa presença do Senhor? Como é que você tem sentido isso diariamente? Nos livramentos, o que é que o Senhor tem feito por você, que você gostaria de compartilhar com os ouvintes? A minha vida em um todo, assim, a gente pode ter certeza que Deus está em todo momento. Sim. Principalmente na hora dos livramentos, do cuidado de Deus. Verdade. Porque Deus tem cuidado muito da minha família, muito da minha vida. Amém. E teve momentos na minha vida que eu passei que eu só pude dizer assim, foi Deus. Realmente foi Deus ali naquele momento. Cuidado porque eu dele. sei que sem Deus não teria acontecido nada. Era tudo impossível. Aos meus olhos era impossível. Sim. Há mais ou menos 6 anos atrás eu quase perdi minha mãe. Meu Deus. E foi nesse momento que eu tive a certeza que realmente Deus Sim. estava ali presente a todo momento. Amém. E foi isso aí que me fez prosseguir, porque ver ela naquele estado que ela estava e dizer assim, só um milagre. Os médicos chegaram pra gente e disseram assim, ela só tem 1% de vida. Meu Deus. Quando eles disseram ela só tem 1% de vida, eu disse, esse 1% é Deus agindo. Amém. E foi bem assim. Hoje, quando eu falo, eu... assim, É forte. é muito forte pra mim, porque naquele momento eu disse assim, meu Deus, tá em tuas mãos. Chegou pessoas até a mim que eu parei e disse assim, meu Deus, só o Senhor pode fazer isso. Porque eu como filha, tenho um desejo de chegar ali, levantar e não poder. Sim. E foi um momento que o Senhor enviou uma pessoa até a mim e fez assim, está em tuas mãos. Você sabe o que fazer? Eu disse, Senhor, eu não sou capaz. Oh, Jesus. E foi bem assim, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, não é comigo. Sim. Eu não posso fazer isso, eu sempre duvidei. Eu vou dizer assim a você, eu sempre duvidei do trabalhar de Deus na minha vida por conta de eu ser apenas carne. Sim. Entendeu? Então, quando ele fez assim, em Ezequiel 37 tá escrito o quê? Meu Deus. Aí quando ele falou isso, eu disse, meu Deus do céu, está em minhas mãos, Senhor, tem certeza? Eu ainda levei mais uns 3 dias com essa palavra na minha mente. Foi quando veio aquela vontade de dizer assim, hoje eu preciso dar um basta nisso. Hoje eu preciso fazer o que o Senhor me mandou. Eu peguei o óleo ungido, cheguei do trabalho e o primeiro lugar que eu fui foi na sala onde minha mãe estava na UTI. E disse, Senhor, que não seja as minhas mãos, mas que sejam as tuas tocando nela neste momento. E foi um momento assim que o Senhor trabalhou tão profundo, e ali eu pude ter certeza que o Espírito Santo de Deus estava ali comigo. Amém. E foi um momento que ela acordou pela primeira vez na UTI. Meu Deus, é forte, gente. Foi a primeira. Hoje assim, 6 anos atrás, é uma coisa assim que a gente diz há muito tempo. O trabalhar de Deus é muito lindo. É verdade. É muito lindo. E fora as outras coisas que Ele tem feito na minha vida.
Nossa, Júlia, isso foi muito forte. Eu lembrei justamente do que a gente estava conversando ontem sobre unção na capacitação da igreja. E foi muito forte para a gente saber de que a unção que o Espírito Santo de Deus que Deus coloca sobre a nossa vida, nos dá autoridade. Jesus disse aqui: eu vos envio, né? Eu vos envio. E havendo isto, soprou sobre eles e recebei o Espírito Santo de Deus. Então ele nos deu autoridade, através do sangue dele, da gente poder usar as nossas mãos, impor as nossas mãos e falar que sim, somos capazes, né? Somos capazes de orar. E aí, no livro, né, da capacitação, tem uma história que fala de um homem orando pela esposa. E ele dizia, a esposa ela tinha sofrido um acidente e ela sofreu um acidente e naquele exato momento ele orou e disse assim: Senhor, não tenho forças, mas eu vou orar por ela para que ela volte à vida. E quando ele falou o nome dela, ela estava já partindo, ela sabia que estava indo embora, mas quando ouviu a voz dele falando volta, volta, e chamando pelo nome dela, ela voltou. E ele soube naquela hora que foi Deus, né? Foi a vontade do Senhor, foi ele que disse, direcionou: chama, vai no meu nome, vai com fé que ela vai voltar. Então a gente precisa ter a certeza de que Deus está com a gente e que ele vai nos honrar se for da vontade dele, né? Para que aquela situação aconteça. E é muito forte, né? E a presença do Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui. Amém. Eu sinto Jesus, e é muito forte saber que nós, enquanto, como Juliette falou, carne, né? Somos seres tão frágeis, vulneráveis, nós temos a condição humana de receber, né, a presença do Senhor e a paz que excede, né, todo o entendimento, a paz que nos dá a capacidade de orarmos uns pelos outros, né? É verdade. E essa questão do esposo estar orando pela esposa me relembrou bastante quando o meu filho também se encontrou enfermo logo após o nascimento dele. Meu Deus. Então, assim, Deus me coloca em experiências que é justamente assim, para dizer assim: filha, acorda, onde é que eu quero que você esteja? Eu mandei você fazer isso, então tem que ser assim. Verdade. Eu te capacito. Então, são coisas assim que, quando ele nasceu, com 8 dias ele voltou para a maternidade e ele foi parar na semi-intensiva. Meu Deus, gente. Ele foi parar na semi-intensiva, os médicos não me diziam o que ele tinha. Ele é um bebê com 52 centímetros, 3 quilos e 700 gramas. Saudável? Saudável, aparentemente. Sim. E até então a gente só podia tocar nele pela incubadora. Meu Deus. E tocando nele pela incubadora, passou um dia, passou 2, eu e meu esposo estávamos ali naquela maternidade e começamos a orar, pedir direção a Deus para saber o que fazer. Sim. Foi quando Deus falou com o pai dele e fez assim: olha ao redor. Meu Deus. Seu filho é o maior que está aí, você só está preocupado com o seu filho. Meu Deus, que forte. Foi um momento assim que eu disse: Senhor, a gente não está só preocupado com o nosso filho. Aparentemente, a gente estava preocupado, sim, porque ele só tinha 8 dias de vida. Sim. Ele era o bebê maior que tinha ali dentro. Tinha bebês com 500 gramas. Prematuro, né? Entendeu? E foi um momento assim que Deus me colocou no meio de mães que estavam lá, na UTI, na semi-intensiva, para a gente começar a orar pelos nossos filhos. E quando isso aconteceu, que o meu esposo começou a orar pelas crianças que estavam lá internadas, e eu comecei a ter um projeto com aquelas mães em oração, com 3 dias o nosso filho teve alta. E a gente pôde ver que ali o Espírito Santo de Deus mais uma vez se fez presente. Amém. E a todo tempo eu me afastei do evangelho, fiquei um tempo afastada e sabia que realmente o Senhor não estava feliz com aquilo que estava acontecendo, porque eu estava desobedecendo ao Senhor por conta da minha vida em si que eu já vivia com Ele. Sim. O Espírito Santo de Deus se entristeceu com tudo que estava acontecendo. Então foi um momento, quando eu voltei, foi um momento assim que eu disse: estava realmente faltando um pedaço em mim. Realmente.
estava faltando um pedaço, foi uma coisa assim que eu disse: Deus, eu com tantas experiências que eu tinha contigo, eu abri mão de muitas coisas para poder viver uma coisa que eu dizia assim, no meu pensamento, eu dizia assim: aqui tá bom, sendo que não estava bom. Ali estava matando um momento, marcando um momento. É uma cegueira espiritual que a gente não consegue no momento entender, né? Verdade. É verdade, porque durante o dia que estava todo mundo junto, estava tudo bem. E à noite? Quando se passava a noite, que eu passava as noites em claros, acabei adquirindo uma ansiedade. Sim. Adquirindo coisas que eu dizia assim: meu Deus, eu nunca tive isso. Sim. Eu nunca tive isso enquanto eu estava na tua presença te obedecendo. Sim. E acabou que quando a gente guarda coisas, a gente acaba se perdendo no meio do caminho. É verdade. E a gente sabe que o Senhor veio para nos consolar. Sim. O Espírito Santo de Deus está nos consolando a cada minuto. Sim. Não vou dizer que está sendo fácil, porque o inimigo sabe que ele mais uma vez perdeu. Com certeza. Entendeu? Não está sendo fácil. O retorno, principalmente, tem uns 6 meses que eu retornei. Porém, eu digo assim, eu não estava desviada, que desviado Exatamente. é o inimigo. Eu estava afastada da presença do Senhor. E aquilo ali, quando eu tinha conversas com pessoas que estavam na presença do Senhor, eu sabia, eu disse: Jesus, eu já vivi isso tudo. Não está sendo fácil prosseguir. Pessoas usaram de estratégias para me retornar. Sim. E eu tive pessoas que me ajudaram. Então, o primeiro ministério depois que eu voltei foi o Ministério de Evangelismo e Missões. Porque eu disse: pessoas precisam ser ajudadas. Sim. E nisso aí o inferno todo entrou em ação. Justamente porque, eu digo assim, eu posso até ter morrido em alguma parte do caminho. Porém, como Deus usou pessoas para falar comigo na palavra, que por mais que a semente tenha caído perto do ribeiro d'água, ela voltará a crescer. Amém. Voltará a dar vida. Amém. E nisso aí, eu pude ver o cuidado de Deus, o cuidado do Espírito Santo. O zelo dele, né? Entendeu? E com a minha família, principalmente. Amém, meu Deus. Eu deixei meu filho livre para ele escolher. Eu não sou o tipo de pessoa que eu imponho a ele. Eu ensino a ele o caminho que se deve percorrer. Ele já tá com 15 anos. Sim. E nisso eu deixei ele livre o tempo todo. Eu disse: meu filho, quando você se sentir preparado para poder se batizar, vai ser o seu momento. Porque o batismo é você e Deus, a sua intimidade com Deus. Teve o congresso de jovens, ele participou do congresso de jovens e no final ele disse: minha mãe, eu estou preparado. Oh, glória! Eu quero me batizar. Então, assim, a gente vê o cuidado do Espírito Santo de Deus. Então, a cada dia eu só tenho a agradecer por conta disso tudo que está acontecendo. Amém. Porque se eu continuasse afastada dos caminhos do Senhor, hoje eu poderia perder meu filho. Com certeza. Para o mundo, sim, para as drogas, sim, e para N coisas que tem nesse mundo, que o mundo de hoje para oferecer só tem essas coisas. Verdade, amiga, é muito forte. E quando você fala sobre perder o filho para o mundo, né? Deus fala muito ao meu coração de algumas pessoas que estão nos ouvindo, que oram muito pelo filho, que está nas drogas e envolvido com situações difíceis. Não desista, homem, mulher de Deus. Continue orando firmemente, porque o Senhor Jesus, ele não te escolheu por acaso. Ele sabe de tudo que você vem passando, das lutas, das dificuldades, mas Ele te fez uma promessa. Amém. E Ele cumpre toda a promessa. Eu sei que para Juliette não foi fácil, para mim não está sendo fácil, para nós não está sendo fácil, mas estar na presença do Senhor é a maior recompensa que pode existir na face da terra. Eu tenho um filho também de 16 anos que também desceu as águas junto comigo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele orou pela minha conversão e hoje eu agradeço a Deus a oportunidade de servir a um Deus todo-poderoso. Fazer o que eu faço hoje não é nada diante do que Ele faz por mim todos os dias. Zela, guarda, protege. E é assim que Ele quer fazer com sua vida. E é assim que Ele tem feito com você. E é assim que Ele vai fazer com seu filho.
E quando a irmã Juliette fala sobre ensinamento de vida, sobre ações, sabe? Vem à minha mente assim, muito forte as nossas ações. Só as nossas ações podem edificar o outro. Só o que você faz pode edificar a sua casa. Só os seus passos podem direcionar a sua família, os seus filhos. Olha onde você está pisando. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: o pai orientando o filho: filho, cuidado por onde você anda. E o filho olhou para o pai e disse: papai, cuidado o Senhor, porque eu estarei pisando por onde o Senhor está passando. Então, cuidado com o que você faz na sua vida, porque é por lá onde seu filho irá trilhar, o caminho que ele vai passar. Aproveita esse momento para dizer que você é a parte mais importante, mas o Senhor diz, é através da sua vida que você vai alcançar outras vidas. E vem muito forte, né, a passagem de Atos 3:1, sobre a cura do coxo. Quantas pessoas estão passando e vendo tantas pessoas enfermas, pessoas necessitadas de uma palavra, e essa pessoa está lá há anos e você não vê, você não enxerga. Que possamos deixar, né, o olhar humano de lado e passar a enxergar com os olhos do Espírito Santo de Deus. E ter verdadeira compaixão, assim como os discípulos tiveram ao ver aquele homem à porta da sinagoga. E a palavra de Deus diz que fitou os olhos, né? Eles olharam para ele com compaixão. Tudo isso se confirma na palavra do Senhor, que nós precisamos olhar para o outro com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, gente. A paz que excede todo entendimento é a paz do Espírito que está sobre mim, sobre você, mas nós precisamos nos dar a oportunidade. Estamos em um mundo caído, em um mundo cheio de muitas provações, de muitas lutas, e só a misericórdia e a graça do Senhor que nos alcança. Mas ainda há poder no nome de Jesus. Ainda há poder na palavra do Senhor. E nós estamos aqui como servas de Deus para dizer a você hoje que está ouvindo esse podcast que ainda não é o fim, que ainda não chegou ao fim. Você ainda pode viver o milagre, você vai viver o milagre. Assim como a mãe de Juliette viveu o milagre, você também vai viver o milagre. Aleluia. Mas é necessário acreditar, ter fé, perseverar em oração. Nós não podemos ter intimidade com Deus se a gente não ter todos os dias uma conversa íntima com Ele. O nosso papai está aqui disposto a nos ouvir, a ouvir das nossas bocas, com as nossas palavras, o que nós sentimos, pensamos e o que nós queremos. Né, Júlia? E todos os dias a gente está aqui para ser provado, né? Com certeza. E a gente sabe que não vai ser fácil, né? Que todos os dias é como a gente está ouvindo agora esse louvor, que o inimigo vai nos tentar, vai a todo custo tentar tirar o nosso foco. E o nosso foco é o Espírito Santo de Deus que vai nos guiar. Porque se a gente perder o foco, a gente vai sim realmente sair dos caminhos. A gente vai perder a direção. A gente sabe que em momento nenhum vai ser fácil a gente estar 100%, que a gente não vai estar 100%, vamos dizer, firmes e constante, né? A gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos momentos altos e baixos, que vai deixar a gente meio que desanimado. Porém, a gente sabe que a nossa força vem do Senhor, que o Espírito Santo de Deus é que está ali para nos revestir, está ali para nos capacitar, que é o momento de dizer assim: Senhor, obrigado por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer, e pelas promessas que o Senhor tem em nossas vidas. Amém. A gente sabe que não é fácil, como a irmã Jamile falou, que o filho dela orou por ela, pela conversão dela. E meu filho, em um momento da vida dele, ele que levou a família toda em oração. Amém. Que foi bem no período da pandemia que estávamos todos afastados da presença do Senhor. Foi o único que estava procurando o caminho do Senhor. E isso aí foi uma das coisas que me fez parar e dizer assim: meu Deus, como assim? Meu filho com 15 anos me levando nas costas dele, vamos dizer assim, pagando preço por mim, pagando preço pela minha família. E foi um momento assim que, quando eu fui visitar de novo a congregação Lírio dos Vales, onde eu congregava e hoje retornei,
eu estava muito apreensiva e disse assim: Senhor, eu não sei como é que vai ser. Eu sei que eu não estou preparada para voltar nesse momento. Porém, eu sei que o Senhor vai me capacitar. E foi um momento assim que o pastor fez o apelo, eu fechei meus olhos. E o ministério de louvor começou a entoar aquele louvor: liberta-me de mim. Lindo. E foi um momento assim que falou profundamente comigo e eu conversando com Deus. E foi bem no momento assim que o Senhor usou o pastor para falar assim: você não quer que eu vá até você? E eu fiz prova com Deus. Ah, Jesus. Eu disse assim: eu quero, Senhor, eu quero. Lá no meu íntimo, eu disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor venha me buscar. Aí ele disse: se você quer que eu vá te buscar, eu vou te buscar. Foi um momento assim que eu me senti abraçada por uma irmã. Meu Deus. E naquele exato momento em que eu estava contestando com Deus o que eu queria, o Senhor falou ao meu ouvido: Meu Deus. é bem assim, eu nunca mais na minha vida vou esquecer disso. Quando eu te mandar, não endureça o coração. Então, a partir daquele momento, eu disse assim: se eu voltar para a igreja, eu quero ficar no banco. Eu quero ser banco. Eu quero ser banco, eu não quero fazer nada. Eu quero só ouvir. E você já ouviu dizer que alguém que começou a obra voltar atrás? Nunca. Quem colocou a mão no arado. Pense aí. Aí eu Não disse: volta eu não atrás. eu não quero fazer parte de nada. Eu vou voltar, mas eu não quero fazer parte de nada. Com uma semana que eu retornei, eu já estava no Ministério de Missões e Evangelismo. É desse jeito. Desse jeito. Aí eu disse: assim, eu não posso comer o pão sozinha, eu já entendi. Eu não posso comer do pão sozinha, eu tenho que compartilhar, eu tenho que passar também aquilo que foi dado a mim. Sim. Se eu tive o apoio, eu preciso apoiar outras pessoas. Eu preciso estar ali apoiando outras pessoas, eu preciso falar daquilo que aconteceu comigo, eu preciso dar o meu testemunho. É verdade. Então, a partir do momento que você me chamou, fez assim: vamos gravar um podcast, eu disse: meu Deus, será? Eu nunca fiz isso, eu nunca falei. Digo: meu Deus, eu morro de vergonha. E até então, assim, a gente vê que o Espírito Santo de Deus mesmo é quem conduz tudo. É verdade. Porque tudo isso que a gente está conversando aqui foi fatos que aconteceu na minha vida. Sim. Foi fatos assim que Deus disse assim: minha filha, eu estou te capacitando. Verdade. Eu estou cuidando de tudo para que quando você esteja preparada, você possa passar adiante. E a gente não conversou. Interessante que a gente não conversou sobre filho, sobre que filho que orou, Bem nada assim. disso. E o Espírito Santo de Deus, ele faz isso. Bem Né? assim, E bem eu assim. sei bem, porque foi justamente também na pandemia, é por isso que eu tava aqui chorando, que o Senhor levantou o meu filho para orar por nós e pela nossa família. E não foram poucas as vezes em que eu levantava a madrugada, ele estava de joelhos, orando por mim, e eu não entendia. Eu falava: meu Deus, acho que meu filho está ficando maluco. Eu já até falei isso em outro podcast, porque meu filho está levantando as madrugadas para ficar de joelho orando. Ele já está subindo para a cabeça. E na realidade era Deus, né, que tinha levantado ele como um rocha firme em oração para meu processo de conversão. Não foi fácil. Tenho certeza que lutas foram travadas, madrugadas, e depois ele me confidencializou em que outros amigos dele orou junto com ele também, e estavam todos felizes porque eu tinha aceitado a Jesus, né, como o único salvador da minha vida. E não existe recompensa maior do que essa, né? É verdade. E isso faz com que eu não fique parada. Então é por isso que eu fico perguntando: quer gravar um podcast comigo? Mas é o Espírito Santo de Deus, né, que leva. Ele sabia e testificava o que estava dentro de você e o que aconteceu comigo. Só bastava a gente se encontrar. É verdade. Isso ele fez e testificou, né, através desse podcast. Amém. E realmente, assim, a gente vê jovens hoje em dia se perdendo, né, nesse mundo. E quando o inferno vê que jovens, crianças estão se unindo para poder orar pelas famílias, para poder levantar a sua família, o inferno não fica nada satisfeito com isso, porque ele sabe que mais uma vez ele perdeu jovens, perdeu
adolescentes, e em si o Senhor capacita cada um deles, né? É verdade. Porque antigamente a gente via muitas crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo. É verdade. Hoje em dia os pais estão muito dispersos em ensinar o caminho do Senhor a seus filhos. As crianças hoje estão com um short curto, vestindo um short curto e durante festas indo até o chão. É verdade. Perdeu-se, na verdade, a essência infantil, né, da entendeu? criança. Então isso aí acaba entristecendo, porque assim a gente é mãe, a gente sabe o que é o melhor para os nossos filhos, o que deixa os nossos filhos na presença do Senhor é a melhor coisa que tem. Eu tenho um filho de 15 e um filho de 8, que hoje em dia eu digo assim, meu Deus, obrigado pelos filhos que eu tenho. Obrigado porque eles sabem a verdadeira essência, o verdadeiro entendimento da palavra, né? Então, o Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos guardado a cada dia. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, que vai acabar nos movendo em alguma coisa, em algum momento. E essa palavra mesmo é o que fala, né? Que o Senhor fala aqui em João 20, 21. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então a gente acaba se alegrando quando a gente vê o trabalho do Senhor nas nossas vidas. Verdade. O trabalho de Deus é muito lindo. Verdade. E eu sei que hoje pessoas que estão nos ouvindo podem dizer assim, Senhor, eu tenho um filho, eu preciso que o Senhor entre em ação. E continue orando pelo seu filho, pela sua família, pela conversão dos seus filhos e da sua família, porque não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que estar fazendo a vontade do Senhor. Verdade. Por muito tempo eu fui rebelde, não vou mentir, eu fui rebelde, que eu disse que eu não queria fazer o que o Senhor mandava. Teve um tempo que foi logo na minha formatura, o pastor chegou para mim e disse assim, você sabe que você vai se formar, porém você não vai exercer, porque tudo que você está fazendo é para o reino de Deus. E aquilo ali me frustrou. Meu Deus. Me frustrou porque eu disse assim, Senhor, eu não aceito. Eu estudei 2 anos e meio para eu não exercer. Sim. E depois que eu vim entender o porquê de não exercer, eu me formei em técnico de enfermagem e vi que pessoas precisavam do meu cuidado como adoradora do Senhor, para levar o conforto nos momentos em que elas estavam precisando. Eu fui parar dentro de um abrigo de idosos. Ali eu vi um momento que eu disse assim, Senhor, pessoas precisam de mim, pessoas precisam da tua palavra. Sim. E do teu cuidado. As coisas se uniram, né? Mas Você o entendeu? propósito maior se sobressaiu. Você entendeu? Aí eu disse assim, eu não quero pegar Corém, eu não vou exercer, pra que eu vou pegar? Sim. Então ali foi um momento assim que eu contestei com o Senhor e disse, eu não aceito. Sim. Porque o Senhor deixou eu estudar 2 anos e só agora no final Sim. me chamou pra dizer que eu não iria exercer. Imagine. Eu fui rebelde. Eu não queria fazer aquilo que o Senhor disse que eu ia fazer. Então, a gente tem que realmente nos doar para Deus para que Ele possa fazer de nós a obra perfeita. É verdade. Porque perfeito só o Senhor. Verdade. Como nós somos imagem e semelhança dele, nós podemos sim realmente chegar a fazer a vontade dele do jeito que ele quer. Isso sim é a obra perfeita. Nós não vamos ser perfeitos, porém a obra dele tem que ser perfeita. É verdade. É que nem pessoas que entram na igreja e dizem assim, eu saí porque eu vi isso, isso e isso. Mas qual era o seu foco? Sim. O seu sim. foco era olhar para o lado ou Para o alto? São coisas assim que a gente vai dizer, meu Deus, onde é que eu tô errando? Sim. A gente precisa buscar realmente. Senhor, onde é que eu errei? Sim. Onde é que eu posso melhorar? Sim. Porque tudo depende de nós. Com certeza. Não vai ser a irmã Jamile que vai dizer assim, Juliette,
você errou nisso, nisso e nisso e você precisa melhorar aqui. Não, a gente precisa sim rever o caminho todo que a gente percorreu, saber onde a gente errou e buscar melhorar. Com certeza. Porque nisso aí o Espírito Santo de Deus vai nos conduzir. Com certeza. Com sabedoria. Verdade. E é o que eu busco todos os dias. Amém. Ter sabedoria no que eu vou dizer, ter sabedoria no que eu vou fazer. Amém. E procurar botar Deus sempre em primeiro lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Isso é muito forte. Falar de Deus é sempre muito bom, né? Tão bom que a hora passa que a gente nem percebe. A gente poderia ficar aqui dias e dias conversando. E olha que não ia faltar assuntos pra gente tratar a respeito, né, do Espírito Santo de Deus, da unção de Deus e dessa paz que a gente sente, né? E eu queria dizer a você, estamos aqui, né, nessa gravação de mais um podcast e junto com Júlia, eu sinto essa paz. A paz que excede o entendimento, a paz, a tranquilidade, dentro do lar dela, um ventinho, uma brisa de paz vinda do Senhor Jesus mesmo. Então eu quero dizer que você também sinta essa brisa onde você está e que essa paz também alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance os seus familiares. Se você que está ouvindo hoje esse podcast e você pare para pensar, meu Deus, mas por que logo eu que estou ouvindo? Porque o Senhor, Ele quis que você ouvisse. Ele quis que você entendesse que não adianta mais teimosia, rebeldia. Agora é a tua hora. A irmã Juliette, ela fugiu um tempo, eu fugi por mais de 30 anos, quase 30 anos do meu chamado, mas Deus disse, agora é a hora, filha, não tem mais para onde você fugir. E eis-me aqui, Senhor, porque só na tua presença, Pai, que eu me encontrei de verdade. E é só aqui, Senhor, fazendo o que o Senhor quer de mim, meu Deus, é que eu sei que eu estou feliz de verdade. E quando você foca os seus olhos para o alto, ao seu redor, Deus vai trabalhando de maneira tão linda. Você não entende os processos, mas eles são necessários para que você possa ser moldado, para receber as bênçãos e as grandiosidades que Deus tem para entregar. Aleluia. E que você que está ouvindo nessa noite, neste dia ou nesta tarde, não importa o momento, você possa receber essa palavra no seu coração como uma semente frutífera. E que você possa semear também onde você for a unção e a paz, que excede todo o entendimento. Porque o Senhor disse na palavra dele, eu te envio. Eu te envio e você também vai enviar outras pessoas através da sua vida. Porque é assim que Deus quer de nós. É para isso que Ele nos enviou nesta terra. Para sermos luz, né, e sal da terra. Mas é necessário a gente querer provar da palavra, do amor verdadeiro. E ter compaixão. E viver a dor do outro. Quando as pessoas não vivem, né, a dor do outro. E quando a gente passa a sentir a dor do outro, a gente compreende o amor de Jesus em nossa vida. E eu quero agradecer, minha irmã, a oportunidade, viu? Amém. Que Deus possa te abençoar grandemente, você e a sua família. Amém. Que você continue sendo um canal de bênçãos. Que a sua casa, a sua família continue sendo uma família direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa ser luz e bênção. E que a unção de Deus que está sobre a sua vida continue te dando autoridade. Que pelo sangue de Jesus as suas mãos possam ser imposicionadas e que você possa ser usada todas as vezes para que o inimigo caia, porque só foi para isso que ele nasceu, para se levantar e cair todas as vezes. Então que as suas mãos, minha irmã, sejam fortalecidas e que todos os dias na presença do Senhor você se fortaleça como uma mulher de provérbios sábia, que você possa tomar essa palavra e posse na sua vida e que Deus entre em providência em tudo que você necessita, porque você está plantando uma semente no reino do Senhor. E grandes são as colheitas que Ele tem para a sua vida, minha irmã. Eu não sei o que é que você tem pedido ao Senhor no seu íntimo, mas Deus diz para você nessa tarde que Ele realizará os sonhos do teu coração, porque estão alinhados à vontade dEle. Agora que você voltou, quão feliz está o Senhor. E que você permaneça e que outras vidas venham ser rendidas aos pés do Senhor Jesus através do seu exemplo, Juliette. Que você continue sendo essa mulher de fé, essa mãe bondosa, essa irmã caridosa. E que o seu coração só transborde amor. Amém. E que esse amor alcance muitas outras pessoas. Amém. Que Deus te abençoe muito, viu? Amém. Deixe uma palavra aí para os nossos ouvintes, para finalizar esse podcast. Amém, Jesus. Eu quero dizer a você que está ouvindo, porque a salvação é individual.
Amém. Porém, precisamos buscar cada dia para que nós não possamos cair. Amém, Jesus. E não é fácil. Não vou dizer a você que é fácil. Não é fácil. Sozinho, sim. Pode até dizer assim, meu Deus, quando eu não era da igreja, as coisas vinham com mais facilidade. Verdade. Depois que a gente começou aí, as portas se fecharam, os amigos se foram, as coisas começaram a dar dificuldade. Se os amigos se foram, é porque não eram amigos, Verdade. que não eram para estar ali. O Senhor só coloca no nosso caminho pessoas que nós possamos contar, Sim, Jesus. pessoas que podem nos levantar. Então, portanto, sejam sábios, sejam fiéis ao Senhor. E que o Espírito Santo de Deus possa neste dia alcançar a vida de vocês. Amém. Possam renovar o espírito de vocês. Amém, meu Deus. Deus abençoe a cada um que está ouvindo agora. E muito obrigada, irmã Jamile, por estar comigo nesta tarde. Amém. Me proporcionar falar do Senhor. E que a gente levaria dias e dias falando. E são muitas ser pouco, coisas. né? E que Deus abençoe a sua família. Que Deus continue abençoando o seu projeto. Amém, glória a Deus. Que a gente sabe que antes de estar no seu coração, já era projeto do Senhor. Amém, glória a Deus. E que vidas e vidas vão ser alcançadas através desse podcast. Amém, Que a sua família venha estar toda no pé do Senhor. Amém, Jesus. E você possa dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém, A gente glória sabe Deus. que não é fácil, que as lutas vêm, que muitas coisas se levantam contra, que tem momentos que a gente diz assim, Senhor, eu não aguento mais. Verdade. Senhor, eu não aguento mais, por favor, me ajuda. Verdade. A gente sabe que o Senhor em momento nenhum saiu do nosso lado. Verdade. Ele diz assim, ei, é minha vez de ouvir você. Verdade. Então, tem um momento que Deus está nos ouvindo e tem um momento que Deus Quer nos ouvir. quer nos ouvir. E a gente sabe que até o silêncio de Deus é resposta para nossas vidas. Amém. Então, que Deus continue te abençoando, Amém. te capacitando. Glória a Amei Deus. te conhecer. Também. E Deus não une só pessoas, Ele une propósitos Verdade. também. Verdade. A prova disso foi isso tudo que a gente falou aqui hoje, né? Verdade. E esse foi mais um Fala Que Eu Escuto podcast para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a sua família, a sua vida. E não esqueça de compartilhar com alguém. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.